Entre 2021 e 2030, a China, que é uma das maiores economias do mundo, deve crescer 4,9%. É o que aponta um estudo divulgado esta semana, feito pela CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, em parceria com a Invest SP. O relatório traz ainda um panorama sobre o agronegócio e as perspectivas da China para os próximos 10 anos em relação às principais culturas do país asiático, como soja, milho, trigo e proteína animal. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a coordenadora de inteligência da CNA, Suemi Mori. Boa tarde, Suemi, seja bem-vinda. Boa tarde, Priscila, tudo bem? Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Suemi, antes de entrar nos dados, qual que é a importância de conhecer as perspectivas e os principais gargalos do mercado chinês? A China é o terceiro maior importador de alimentos do mundo. E do Brasil tem uma importância muito maior, porque só nesse ano 38% de tudo que a gente vendeu do agro foi para a China. Então, é um mercado que merece atenção especial do mundo inteiro e especialmente do Brasil. Saber as perspectivas do ponto de vista do governo chinês, que é o que esse documento traz, para as principais culturas, é fundamental para o processo de planejamento do produtor. Perfeito. E entre os principais grãos, né, como soja, milho, trigo, quais são as projeções que esse relatório traz? Fala um pouquinho para a gente. Eu acho que merece destaque, Priscila, a projeção que o governo fez para o milho e para a soja, né? Assim, a China teve um recorde de importação de milho nos últimos tempos e isso não deve se manter. O trigo, o milho. O milho é um produto muito relacionado à segurança alimentar da China, então ele vai crescer, a produção chinesa de milho vai crescer apoiada pelo governo. O documento traz que no ano passado a produção foi na casa dos 261 milhões de toneladas e daqui 10 anos vai ter um crescimento para 332 milhões de toneladas. E as importações, que no ano passado foram de 11,3 milhões, vão cair para 6,5 milhões de toneladas. Então, é importante ficar atento a esse movimento, que à medida que a produção chinesa cresce do milho, as importações vão cair e vão cair muito. Com relação à soja, o movimento é um pouco diferente, mas não prevê queda, mas não prevê crescimento. A China importou no ano passado cerca de 100 milhões de toneladas de soja, isso foi 15 milhões de toneladas a mais do que eles importaram em 2019, e a expectativa é que isso não aumente muito mais, mas que também não caia. Então, o ano passado foi 117, a previsão que os chineses estão fazendo é que para 2030 esse valor chegue a 127. E as importações que foram de 100 milhões no ano passado passem a 110 milhões. Então, assim, não tem crescimento, mas também não tem queda, diferente do que aconteceu com o milho. Perfeito. E além do milho, né, a China é uma grande consumidora de carne suína, né, Suemi? Até 2030, como é que você acha que deve ficar a produção e o consumo dessa proteína no país? Em função da peste suína africana, que praticamente dizimou o rebanho chinês, a China aumentou o volume de importações de carne suína muito nos últimos anos. E o Brasil foi muito privilegiado por isso. As nossas exportações de carne suína de 2017 para 2018 cresceram 200%, de 18 para 19 cresceram mais de 100% e 19 para 20, 100% também. Com a recomposição do rebanho, que é o que está fazendo, o documento, por exemplo, o governo prevê que para 2021 já haja quase uma recomposição completa disso. Então, fazendo essa comparação que eu falei que foi crescimento de 200%, 100%, 100%, só nesses primeiros 7 meses do mês, o aumento das nossas importações de carne suína para a China foi de 32%. É um percentual mais baixo. O ano passado, a China exportou mais 4,4 milhões de toneladas de carne suína, foi um recorde. Esse valor é 108% acima do que eles importaram em 2019 e para 2030 esse valor deve cair e a expectativa do governo chinês é que chegue a 1,2 milhões de toneladas de importação.
Então, o mesmo movimento que é do milho. À medida que vai recompondo o rebanho, as importações vão caindo e vão caindo muito. E 57% do que a gente exporta de carne suína hoje é para a China. Então, tem que estar atento. Entendi. Pode afetar aí de forma negativa aqui o nosso mercado aqui. E qual que é o cenário para as outras proteínas? Aí tem cenários variados, assim. O que aconteceu em função da crise que eles tiveram com os suínos, o consumo de aves aumentou. Então, houve uma certa substituição. E por isso as importações também aumentaram de carne de aves. Então, de 2019 para 2020, houve um crescimento de 94% das importações chinesas de carne de aves. Eles importaram 1,55 milhões de toneladas, mas com a recomposição do rebanho suíno, a previsão é que esse número para os próximos 10 anos, em 2030, caia para 650 mil toneladas. Então, a gente está falando de uma diferença de 1,55 milhões de toneladas para 650 mil toneladas. Já a carne bovina tem uma outra dinâmica. A expectativa do governo é não aumentar muito a produção, porque fica muito caro produzir lá. Então, as importações devem se manter. Em 2020, houve um crescimento de 28% das importações chinesas. Os chineses importaram 2,1 milhões de toneladas. E a expectativa para 2030 é que esse valor chegue a 2,4. Então, ele vai se manter, não cai, mas também não cresce muito. Aqui pela sua entrevista com a gente aqui. Uma boa tarde, bom fim de semana. Para você também, Priscila. Um abraço, obrigada. Abraço.